Cumprimentos, irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns slides para nos ajudarem a entender melhor esse conjunto de textos que nós estamos refletindo nesse período. Nós estamos falando, então, sobre esse bloco, que é o bloco dos 7 selos, que tem o seu início no capítulo de número 4, quando João vai até o céu, vê Deus entronizado, os seres celestiais adorando a Deus. No capítulo 5, o Cordeiro no meio do trono, também entronizado, os seres celestiais também adorando ao Cordeiro. E o Cordeiro, então, pega o livro selado que estava nas mãos do Pai. E ao pegar esse livro selado, ele começa a quebrar os selos, dando início aos eventos escatológicos que vão se desenvolver nos 6 selos, uma pausa, o 7º selo, que se desdobra em 7 trombetas, chega na 6ª trombeta, uma pausa, e enfim, chegamos na 7ª trombeta. Ou seja, o livro selado na mão do Pai, os selos sendo desenvolvidos e as trombetas como sendo um desdobramento de um selo. Então, nós vamos falar hoje sobre, especificamente, essa estrutura que nós já apresentamos, para você poder visualizar. No vídeo passado, a gente trouxe essa compreensão desse conjunto de textos. Eu gostaria de apresentar um slide para você visualizar melhor essa estrutura desse bloco que estamos analisando no livro do Apocalipse. Então, você tem o selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6. E quando chega no selo de número 6, nós temos um grande cataclisma, né? Ou seja, é o final da história, acabou. Sendo que o que o autor faz? Ele não te apresenta logo o selo número 7. Ele te dá uma pausa, ele te dá um respiro, né? Porque depois de tudo aquilo que vem acontecendo nos selos, chega no selo 6, aquele cataclisma, ele te dá uma pausa, ele te dá um respiro. E ele conta 2 histórias. A história dos 144 mil e a história da grande multidão. E aí sim, ele volta para o selo de número 7. E aí você acha, bom, agora o selo de número 7 acaba com tudo, né? Agora acaba a narrativa que ele está nos apresentando sobre o final dos tempos. Porém, o selo de número 7 não acaba. Ele se desdobra em 7 trombetas. Se desdobra em 7 trombetas, que vão recapitular, vão contar novamente essa mesma história, que vai desde a Epifania, ou seja, a primeira vinda de Jesus, até a parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus e o final de história. Então, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, os 6 selos vão contar essa história. Assim como, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, as trombetas vão contar essa história. Então, aqui nós temos um elemento que é importante para a nossa análise aqui, que é a ideia de recapitulação. Essa história entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, ela vai ser recapitulada várias vezes no livro do Apocalipse. Assim, a gente não segue aqui uma leitura que a gente chama de cronológica, que entende que aquilo que é narrado num capítulo vai ser sequenciado no capítulo seguinte e, por consequência, vai ser sequenciado no capítulo posterior. Ou seja, as 7 trombetas não ocorrem depois dos 6 selos. As 7 trombetas recapitulam aquilo que já foi narrado nos 6 selos. Óbvio que a partir de uma perspectiva diferente, apresentando mais elementos, desenvolvendo melhor alguns temas. Então, é uma recapitulação que apresenta, sim, elementos novos, mas nós não lemos de forma cronológica. Ou seja, após os 6 selos, ocorrem as 7 trombetas na história. Até porque, após o 6º selo, não tem como você voltar a uma narrativa, porque o 6º selo ele apresenta um cataclisma, ele apresenta o final da história. Então, não tem como ainda você voltar para contar essa história, a não ser por meio da recapitulação e não por meio de uma leitura cronológica. Então, essa é a metodologia que nós estamos utilizando aqui no nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse, onde o livro do Apocalipse ele recapitula uma mesma história, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. E tudo aquilo que ocorre na história da igreja dentro desse
período. Chegamos na sexta trombeta e você também acha, agora toca a sétima e encerra. Aí o autor volta para a gente perceber essa estrutura que está presente ali. Ele volta a nos apresentar uma pausa. Coloca a gente em suspense sobre aquilo que vai acontecer quando a sétima trombeta tocar. Então, a primeira pausa fala sobre um livrinho que João engole, que ele come, e a segunda pausa fala sobre as duas testemunhas. E aí sim, ele vem para a sétima trombeta, que mais uma vez narra o final da história. Se a gente fosse entender que o livro do Apocalipse é cronológico, só que nos selos e nas trombetas, nós temos pelo menos 2 finais de história, 2 finais de mundo. E como sabemos que o mundo não vai acabar várias vezes, a gente entende que é uma mesma história sendo contada por perspectivas diferentes, assim como os evangelhos, que são 4, contando a história da vida de Jesus, a partir de perspectivas diferentes dos seus autores. Aqui também, nós temos uma mesma história, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, contada numa perspectiva nos 7 selos, na outra perspectiva nas 7 trombetas, ok? Vamos analisar agora o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu quero hoje falar somente sobre os 7 selos, deixando as 7 trombetas para uma próxima aula. Então, em relação aos 7 selos, os 4 primeiros selos, eles possuem uma estrutura muito semelhante, muito próxima na sua organização. Se vocês forem ler aí comigo o livro do Apocalipse, capítulo 6, vocês perceberão que, primeiro, o cordeiro quebra o selo. E isso vai aparecer em todos os primeiros 4 selos. O cordeiro, ele quebra o selo. E olha o que diz como exemplo o selo de número 1. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. Isso vai aparecer no selo 2, no selo 3 e também no selo 4. Logo em seguida, na estrutura, nós temos um dos seres viventes falando. Tá? E aqui no exemplo, que é o selo de número 1, diz assim: e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um trovão, venha. A mesma coisa vai ocorrer no selo 2, no selo 3, no selo 4. E em seguida, o que nós temos? Nós temos a visão do cavalo e do cavaleiro. No exemplo aqui do selo 1, vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, essa estrutura também vai ocorrer nos demais. No selo 2, no selo 3, no selo 4, que vai apresentar o cavalo e as características do seu cavaleiro. Então, essa é a estrutura dos 4 primeiros selos. E desenvolvendo um pouco melhor esse selo de número 1, tem muita discussão para identificar quem seria esse cavaleiro. Alguns dizem que é o anticristo e outros dizem que é o Cristo. Isso para vocês perceberem o quão antagônicas, às vezes, são as interpretações dadas para o mesmo personagem, para o mesmo sujeito que aparece dentro do livro. A gente tem essas diferenças. Outros vão dizer que é o Evangelho, outros vão dizer que é a igreja. Aqui, no nosso estudo, nós entendemos que o cordeiro dá início, né, ao quebrar os selos aos eventos escatológicos. Por isso, a presença do cordeiro dando início mesmo, né, de fato, a esses acontecimentos e aparecendo no próprio primeiro selo, que está dando início aos eventos escatológicos, a gente entende como um elemento significativo. Ele dando início e, no final, ele voltando, contando a história entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E um outro elemento também que é interessante é que o próprio livro do Apocalipse, ele cita novamente esse personagem, o cavaleiro do cavalo branco. E isso se dá no capítulo de número 19 do livro do Apocalipse. Ele vai falar sobre esse cavaleiro do cavalo branco. E conforme o texto que está sendo aí apresentado nos diz, não há dúvidas de que esse cavaleiro aí trata-se de Jesus, né? Ele que é o Senhor dos senhores, ele que é o Rei dos reis, trata-se de Jesus. E aí fica uma questão contraditória, né? Porque se esse mesmo personagem, dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 19, é tratado como sendo Jesus, ora, por que aqui ele vai ser um personagem diferente? É como se eu falasse que no momento em que aparece os 144 mil, ele trata de uma coisa, e quando aparece novamente 144 mil, a interpretação é outra. Ou como se eu falasse, o dragão que aparece num determinado capítulo é Satanás.
Mas o dragão que aparece em outro capítulo é Jesus. Ora, não tem como, né? Ou seja, traz muitas dificuldades a gente entender que o mesmo personagem, dentro de um mesmo livro, ele é colocado como sendo uma pessoa num capítulo e de outra pessoa, no outro capítulo, ele é tratado como sendo uma outra pessoa. Então, assim, a gente entende, a partir do capítulo 19, que diz que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus, a gente entende que o cavaleiro do cavalo branco do selo número 1 é Jesus Cristo, aquele que dá início aos eventos escatológicos, que vão se desenvolver nos selos e em todo o decurso do livro do Apocalipse a partir daqui, a partir da abertura dos selos, né? A partir do início dos eventos escatológicos. Então, a gente vai entender que esse cavaleiro do cavalo branco, ele é Jesus Cristo. E esse texto, ele possui uma intertextualidade, né? Aquilo que a gente já falou, uma tradição, uma fonte dentro dos escritos do Antigo Testamento. Por exemplo, esse texto aí de Zacarias, capítulo 1, diz o seguinte, né? Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as murtas que havia no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. E então perguntei, meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então, o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Então, perceba aqui, olha, cavalos coloridos e que percorrem a terra enviados por Deus. Então, olha só, elementos próximos, né, de intertextualidade com aquilo que é narrado em Apocalipse. E ainda, em Zacarias, também vai dizer o seguinte, outra vez levantei os olhos e vi, e eis 4 carruagens, saíam do meio dos 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda, eram pretos. Na terceira, brancos. E na quarta, eram baios. Todos eram fortes. Assim, os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. Então, mais uma vez, em Zacarias, esses cavalos coloridos percorrendo a terra. Em Apocalipse 6 é isso que nós temos. O cavalo branco, no selo de número 1, o cavalo vermelho, no selo de número 2, o cavalo preto, no selo de número 3, e o cavalo amarelo, no selo de número 4. Existem outros textos também que têm intertextualidade com esse conjunto dos 4 selos. Mas fiquemos por aqui. Eu acho que Zacarias já nos ajuda a perceber esses elementos. Ou seja, quando a comunidade recebeu esse texto de João, uma pessoa leu e os demais ouviram esses cavaleiros coloridos, esses cavalos coloridos, né? Com certeza na mente deles vem o texto de Zacarias, lá do Antigo Testamento, que também trazia esses cavalos coloridos, eles percorrendo a terra. Então, nós temos aqui esse elemento, né, de intertextualidade para nos ajudar a entender, né, essas figuras dos 4 primeiros selos. Além disso, o que a gente percebe? A gente percebe que tudo aquilo que vai acontecendo no selo 2, no selo 3, no selo 4, no selo 5, no selo 6, todos aqueles elementos que vão ocorrendo ali, eles possuem relações com o sermão profético de Jesus, o chamado sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus, capítulo número 24. Então, deixa eu só ler aqui esse verso de número 3, para a gente entender o contexto de Mateus 24. E diz assim, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, que coisas? Nos versos anteriores, estava se tratando da destruição do templo. Então, os discípulos queriam saber quando que o templo de Jerusalém seria destruído, né? E ele foi destruído na década de 70 depois de Cristo. Eles querem saber quando que o templo vai ser destruído, quando que vão ocorrer essas coisas. E aí ele faz uma outra pergunta, que é, e que sinal haverá de sua vinda e do final dos tempos? Ou seja, aqui na verdade tem 2 perguntas. O sinal da vinda de Jesus e do final dos tempos. Ou seja, para os discípulos, a vinda de Jesus e o final dos tempos são um evento comum. Quando Jesus voltar, estabelece-se o final dos tempos. É essa leitura que nós temos nos evangelhos, nas cartas e também no livro do Apocalipse, né? Jesus, quando volta,
ele estabelece o final dos tempos. Então, os discípulos fazem 3 perguntas que poderíamos dividir em 2, porque uma é em relação à destruição do templo de Jerusalém. E as outras 2 tratam da volta de Jesus e final dos tempos, que é um evento único. Por isso, a gente pode agrupar essas 3 perguntas em 2, né? Destruição do templo e volta de Jesus barra final dos tempos. Então, Jesus vai responder a isso no capítulo 24. E aí a grande questão é a gente saber, em cada versículo, sobre o que ele está tratando. Será que ele está tratando aqui da destruição do templo? Será que nesse versículo aqui está tratando da volta dele? Será que nesse versículo aqui ele está tratando da destruição do templo, mas a destruição do templo também pode apontar para a volta dele? Então, existe uma complexidade aqui. Alguns versos são tranquilos, né? Quando ele fala assim, que trata-se da vinda dele sobre as nuvens e tudo mais, bom, deve estar fazendo referência à volta dele, já que ele está sendo direto aqui. Assim como outros, quando fala, por exemplo, ai das mulheres grávidas. Ora, quando Jesus voltar, qual é a diferença da mulher estar grávida ou não? Ou seja, nós seremos arrebatados e teremos nosso corpo transformado e assim por diante. É um evento miraculoso, fantástico. Agora, para a destruição do templo, uma pessoa grávida vai ter dificuldades para fugir, para se esconder, para sobreviver à destruição. Assim, quando ele fala também sobre o clima, né? Torçam para que não seja no inverno. Na volta de Jesus, pouco importa se vai ser verão, se vai ser inverno, se vai ser outono ou primavera. Até mesmo porque o clima numa determinada região do mundo não é o mesmo clima noutra determinada região do mundo. E como cremos, Jesus voltará para todo o mundo, né? Então, assim, pouco importa se vai ser no inverno ou não. Agora, na destruição do templo, se a mesma for no inverno, realmente você está com a cidade destruída, a sua casa arrasada e ainda ter que suportar o frio do inverno, é realmente... Então, alguns versículos você consegue entender que trata-se da destruição do templo de Jerusalém. Outros você consegue entender que trata-se da vinda de Jesus. E outros, quem sabe, trata-se da destruição, mas também, de certa forma, apontando para a vinda de Jesus. E aqui a gente tem uma discussão sobre qual trata de qual, né? Porém, eu não quero entrar nesse mérito aqui. Não quero entrar no mérito aqui. Eu já dei alguns caminhos que podem facilitar na sua interpretação dos versículos. E o que eu quero colocar são alguns elementos que aparecem no sermão profético de Jesus e que, como veremos, aparecerão também dentro dos selos. Olha só, no sermão profético aparece engano, aparece guerras, aparece fome, pestes, terremoto, princípio das dores, martírio, ódio, falsos profetas, o amor se esfriará, pregação do evangelho em todo mundo, e então virá o fim, ou seja, o fim só virá após a pregação do evangelho em todo mundo, a abominação da desolação. Ele traz algumas recomendações, dentre aquelas que eu já citei aqui, de não volte para casa, ou seja, tem mais relação com a destruição do templo de Jerusalém. Grande aflição, falsos cristos e falsos profetas, a vinda de Jesus será visível, um cataclisma e a vinda de Jesus. Então, a gente percebe esses elementos ali, esses elementos fazendo parte desse conjunto do sermão profético de Jesus. E aí, comparando o sermão profético de Jesus com os selos, a gente poderia colocar esses elementos aqui. Olha, que o sermão profético fala sobre a vinda de Jesus atrelada ao final dos tempos. Fala sobre guerras, fome, peste, martírio, cataclisma e a vinda de Jesus. E olha que interessante, no selo número 2, nós temos então morte, né? No selo 3, nós temos fome. No selo 4, nós temos morte e fome. No selo 5, nós temos mártires. No selo 6, nós temos um grande cataclisma, né? Então, você percebe que no sermão profético de Jesus, no sermão escatológico de Jesus, ele coloca alguns sinais sobre o final dos tempos. E os sinais não têm o intuito de abarcar tudo aquilo que vai acontecer. As listas desses sinais não têm esse propósito. As listas têm como dar indícios, apontar caminhos, trazer para nós uma compreensão de como será aquilo que a lista quer apresentar. Assim como aqui a lista também dos 7 selos, ela não esgota o assunto. Tanto que nas 7 trombetas é abordado de maneira diferente e em outros locais será abordado de forma diferente. E cabe a gente, então, perceber esses elementos comuns
que nos ajudam a entender essa reflexão sobre a escatologia. E aqui a gente tem alguns elementos comuns. E eu gostaria de olhar, nesse momento, um deles, né, que é o momento do cataclisma, né, o momento final da história, que vai dizer assim em Mateus 24, no verso 7 e no verso 29. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. É um evento cataclismo. Imaginem, as estrelas caindo e se chocando sobre a Terra. É o final dos tempos, é o final da história. Não tem mais como dar continuidade a partir daqui. E o texto coloca esses eventos atrelados à vinda de Jesus. Ou seja, final da história e vinda de Jesus estão ali no momento em conjunto, tá bom? E aí, em Apocalipse 6, olha que questão interessante em relação ao sermão profético. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo, o momento do cataclisma dos selos. Houve um grande terremoto, que nem lá no sermão profético. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, assim como no sermão profético em relação ao sol. A lua ficou toda vermelha como sangue. A lua também é afetada, como no sermão profético. As estrelas do céu caíram sobre a terra e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Gente, não tem mais história. Aqui acabou. Ele está tratando do final da história que nós entendemos a partir do texto bíblico que está em conjunto com a vinda de Jesus. Essa história que nós entendemos. Porque mais à frente nós perceberemos que haverá uma reconstrução, né? Novos céus e nova terra. Uma nova realidade será estabelecida. Mas, como dissemos, essa história vai sendo contada e recapitulada a partir de perspectivas diferentes e agregando novas informações. Então, a gente percebe aqui, nos selos, que aquilo que João vê que irá acontecer, na verdade, tem muita relação com aquilo que o próprio Cristo já havia revelado e que as comunidades sabiam. As comunidades sabiam que esses elementos iriam acontecer. E João, então, traz aqui nesses selos esses elementos que Jesus já havia dito e que agora, ao ter dado início aos eventos escatológicos com a quebra dos selos, iniciada com o próprio Cordeiro, nós percebemos isso acontecendo até a vinda de Jesus. Por isso, a gente conclui aqui a nossa reflexão relembrando acerca desses 7 selos, né? Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6. Nós temos, então, após isso, a vinda de Jesus, o final da história. E percebemos, então, um Cristo que cuida das nossas vidas, um Cristo que é o Senhor da história, um Cristo que, como diz o selo número 1, saiu vencedor, saiu vencendo e para vencer. Ele já sai vencendo, faz parte de sua essência e vai para vencer. E a partir, então, da primeira vinda de Cristo, nós temos os eventos narrados no selo 2, 3, 4, 5, 6, até que nós temos esse evento final, esse cataclisma final, relacionado com a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, esse Deus que cuida de cada um de nós, que é Senhor da história, é Ele que dá início e é Ele que finalizará. E nesse meio, que cada um de nós possa caminhar confiante, com esperança, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já é vitorioso, que já reina, assim como nós também, com Ele, reinamos. E deixaremos, então, para as nossas próximas aulas, a pausa sobre os 144 mil, a grande multidão, o 7 selo que se desdobra nas 7 trombetas, a segunda pausa, que vai falar sobre o livrinho, as 2 testemunhas, e a 7ª trombeta. Então, veremos essa história sendo recapitulada, contada novamente a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva das 7 trombetas. Paramos por aqui, desejamos que Deus abençoe você nesse momento e que você possa confiar nesse Jesus Cristo, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é soberano e que reina sobre a minha e sobre a sua vida. E independente daquilo que vier a ocorrer, independente dos momentos que estivermos atravessando, que possamos crer que a vitória é certa, no nome do Senhor
Jesus. Que Deus a todos abençoe.